Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Andrews e estamos começando mais uma aula de ciências. Eu espero que vocês estejam acompanhando todo o material que vos envio toda semana, que estejam também fazendo as atividades propostas nos cronogramas, beleza? Enfim, pessoal, sem mais delongas, bora começar a nossa aula? Na aula de hoje, nós começaremos a segunda parte do capítulo de ondulatória. Estudaremos a composição da luz e como que o espectro visível funciona. Nós estamos entrando agora, pessoal, em um outro tipo de ondas. Lembra que nós estudamos as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas? Então, hoje nós vamos ver agora as ondas eletromagnéticas, que são as ondas que não precisam de um meio para se propagar. Nós veremos uma pequena introdução hoje sobre a ótica geométrica, veremos como que os raios de luz são formados, e também veremos algumas propriedades e alguns fenômenos da luz. Então, bora começar, pessoal? Vamos abrir o livro lá na página 56 e começar com a ótica geométrica. Nós começaremos os nossos estudos sobre as ondas eletromagnéticas. Um exemplo de onda eletromagnética é a própria luz. A luz que é tão essencial para a nossa sobrevivência. Não existiria vida na Terra, né, pessoal, se não tivesse um sol, por exemplo. Nós sabemos que as plantas absorvem luz, né? Vocês sabem sobre a fotossíntese, os seres humanos precisam da luz. E também, de certa forma, as chuvas, ventos, todos os fenômenos climáticos na Terra estão relacionados de forma direta ou indireta com a luz. Aqui, pessoal, nós temos a foto do Rio de Janeiro no anoitecer, que eu resolvi colocar, que eu achei bonita, né, essa foto que está no livro de vocês. E vocês sabiam que o Rio ele foi a primeira cidade no Brasil a receber luz elétrica? Imagina viver antes da criação da luz artificial, pessoal. Hoje vocês não conseguem viver sem celular, agora imagina viver sem luz. Enfim, nós dedicaremos as aulas dessa semana e da semana que vem só para analisarmos as propriedades da luz. A área da ciência que estuda esse tipo de fenômeno ela é chamada de ótica. Pessoal, o que que é a ótica? A ótica é a área da ciência que estuda os fenômenos ligados principalmente à luz, radiação, capaz de sensibilizar células dos órgãos da visão, permitindo distinguir formatos e cores dos objetos. Então, pessoal, nós temos que o seguinte, né, que a ótica é a área da ciência que estuda os fenômenos ligados principalmente à luz visível. Tranquilos, pessoal? Então, bora começar? Vamos começar com algumas das propriedades da luz. Vamos começar com as fontes de luz. Ou seja, pessoal, algo tem que gerar essa luz. O que seria a fonte de luz? A fonte de luz é qualquer objeto capaz de produzir ou refletir luz. Ou seja, qualquer corpo visível, pessoal, é uma fonte de luz. As fontes de luz, elas podem ser divididas em dois tipos. Primeiro, nós temos as fontes primárias. Os objetos capazes de produzir luz são denominados fontes primárias de luz, ou corpos luminosos, como o sol, uma lâmpada acesa ou uma fogueira. Todos esses exemplos aqui que nós vimos, pessoal, são exemplos de fontes de luz primárias, porque elas não precisam de nada, né, para produzir a luz. Essas próprias fontes são capazes de produzir luz. Nós temos também aqui, pessoal, além das fontes primárias, nós temos as fontes secundárias, que são os objetos que não produzem luz própria, mas são capazes de refleti-la. São denominados fontes secundárias de luz ou corpos iluminados a lua, uma carteira, um quadro. Vocês são uma fonte secundária de luz, né? Porque a luz bate em vocês e eu consigo ver vocês em sala de aula, não é isso? A parede que vocês estão olhando agora na casa de vocês é uma fonte secundária, porque a luz bate na parede e vocês conseguem ver. Então, aqui nós temos fontes primárias e secundárias. Primárias produzem a própria luz, secundárias apenas refletem, né, essa luz. Tranquilos? Agora, pessoal, para entendermos como que a luz ela se propaga e ilumina os objetos, nós precisamos entender o conceito de raios de luz. Os raios de luz, elas são retas, né? Esses raios de luz são retas orientadas que indicam a direção e o sentido da propagação da luz. Nós podemos imaginar que os raios de luzes do Sol, eles são infinitos raios luminosos que saem da fonte. E essa fonte é o Sol, que é a fonte primária, né? E chegam ao objeto o iluminando. Tudo bem, pessoal? Mas o que são esses tipos de raios de luz? Como que nós conseguimos observar eles? Olha, os raios de luz provenientes do Sol e das lâmpadas são chamados de raios policromáticos.
Isto é, formados pela interação de vários raios monocromáticos, por exemplo, o vermelho, o verde e o azul. Então, pessoal, antes de nós prosseguirmos, o que são esses raios monocromáticos que eu deixei aqui em negrito? Os raios monocromáticos, né? Quando uma luz é um tipo de onda, a luz monocromática é aquela formada somente por um comprimento de onda, tendo, portanto, somente uma coloração. Nós já estudamos, né, comprimento de onda, né, pessoal? Quando nós temos uma onda que tem um comprimento de onda, ela tem uma certa frequência, né? Isso, né? Tem uma certa relação. Aqui na luz, pessoal, comprimentos de ondas diferentes serão cores diferentes, entenderam? Então, pessoal, uma luz monocromática é aquela formada somente por um comprimento de onda. Aqui ao lado, pessoal, nós temos os raios monocromáticos, o vermelho, o verde e o azul, que são chamados de raios primários. A partir deles, são formados os demais raios, como a magenta, que vocês podem ver aqui, ó, estão vendo a magenta? O que seria a magenta, pessoal? Seria a união entre os raios monocromáticos primários vermelho e azul. Se eu juntar duas luzes, né, com comprimento de onda vermelho e azul, eu vou ter o quê, pessoal? Uma região que vai ser da cor magenta. Ou o amarelo, que seria a união entre o vermelho e verde, que igual vocês podem ver. E também o branco, que é a união dos três raios monocromáticos, que é essa região aqui do meio. Beleza? Agora, pessoal, que sabemos o que gera luz, as fontes luminosas e também como que a luz ela se propaga, vamos analisar a interação dela com o meio. Vocês já devem ter percebido que a luz ela tem interações diferentes na água do que no ar. Vocês já viram figuras diferentes na água do que vocês conseguem ver no ar, não é isso, pessoal? A luz ela tem comportamentos distintos em diferentes meios e é isso que nós iremos observar agora. Nós temos três tipos de meios ópticos. O primeiro meio é o meio que é chamado de meio transparente, que é feito por materiais transparentes. Nesse caso, a luz ela se propaga com nenhum ou praticamente nenhum desvio sobre ele. Um exemplo que nós temos de um meio transparente é o vidro da janela. É um copo de vidro, né, pessoal? Vocês conseguem ver a imagem por trás do copo. Podemos ver aqui na figura, pessoal, que o globo ele está bloqueado por uma película na frente dele. Porém, nós conseguimos ainda ver o globo devido a essa película ser transparente, ou seja, tem quase nenhum bloqueio, ou praticamente nenhum desvio, né, pessoal, sobre este material. Eu consigo ver o que está atrás dele. Nós temos também os meios translúcidos. Nestes meios, a luz ela consegue se propagar, porém, ocorre algumas distorções na direção de propagação, como vocês podem ver na figura aqui do meio. Um exemplo disso nós podemos ver quando está chovendo, né? Vocês estão dentro de um carro, vocês começam a ver o vidro embaçado. Então, o que acontece, pessoal? O vidro, que antigamente era um meio transparente, acaba se tornando um meio translúcido. Você consegue ver a figura, só que você vê uma distorção. Entenderam? E por último, nós temos os meios opacos, os materiais opacos, que são meios ópticos, onde não temos propagação da luz visível. Podemos ver diversos exemplos aqui, né, pessoal? Eu sou meio opaco, a luz bate em mim, vocês não conseguem ver o que está atrás de mim. Vocês são meio opaco, a parede da casa de vocês é um meio opaco, quase tudo é um meio opaco, né, pessoal? Então aqui nós temos os três tipos de meios ópticos em relação à quantidade de propagação e desvio que nós temos em relação a eles, passando por eles. Beleza, pessoal? Agora vamos estudar por último, né, a luz e as suas propriedades. Para isso, nós precisamos saber de três princípios básicos para seguir daqui para frente. Existem três princípios de propagação da luz: os princípios da propagação retilínea, da propagação independente e da propagação reversível. Esses serão os três princípios que nós iremos estudar hoje. Iremos estudar cada um desses princípios e começaremos pelo princípio da propagação retilínea dos raios luminosos. O primeiro princípio que nós iremos ver, tá, pessoal? O primeiro princípio nos fala que a luz se propaga em linha reta. Estou vendo aqui essa palavra? Retilínea significa em linha reta. Este talvez seja um dos fenômenos que mais temos exemplos para mostrar, porque este é o fenômeno que nos possibilita explicar como que a sombra se faz. E vocês já sabem o que é sombra, né, pessoal? Nós temos aqui, ó, nessa figura,
Uma fonte, por exemplo, uma fonte pontual luminosa, uma fonte luminosa que está aqui, né, pessoal? Tudo bem? Que emite raios de luzes pelo princípio da propagação retilínea, ou seja, a luz ela que é emitida aqui, ela é propagada de forma retilínea, apesar que os meus desenhos aqui são nada retilíneos, né? Mas aqui tudo está em linha reta sendo propagado. A luz que sai dessa fonte se propaga em linha reta. Sendo assim, se ela colidir com o meio opaco, nós vimos que no meio opaco não temos propagação, nós não teremos nenhuma luz passando por este meio opaco, não teremos nenhuma propagação por este meio. Aqui, pessoal, nós temos que os raios luminosos retilíneos não se propagam ao chegar no atleta. Sendo assim, nós teremos uma formação de uma projeção sobre o outro anteparo, que pode ser uma parede, por exemplo. Beleza, pessoal? Como vocês podem ver aqui nessa figura. Essa projeção é o que nós chamamos de sombra. A sombra é a região na qual há ausência total da luz e é formada quando um corpo opaco bloqueia completamente a propagação da luz. Beleza, pessoal? Então, as outras ondas que conseguem passar, ou seja, elas não encontram com esse meio opaco, que é o atleta, acaba chegando no anteparo. Algumas das ondas vão bater no atleta e vão parar por aqui. Então, você vai ter uma região onde que eu não vou ter luz. Essa região que nós chamamos de sombra. Beleza, pessoal? Aqui temos o exemplo mais clássico desse fenômeno. Temos aqui a formação do eclipse solar e também das fases da Lua. Neste caso, pessoal, nós temos que os raios que saem do Sol, ao chegar na Terra, formam o quê, pessoal? Tá vendo aqui? Eu tenho raios que estão saindo de todas as direções aqui. Tudo bem? Alguns chegam na Terra. Os que chegam na Terra, eles podem chegar ou aqui em uma das extremidades, ou chegar na outra extremidade da Terra. Não é verdade? Então, aqui nós temos fonte luminosa saindo para tudo qualquer lado, e alguns vão passar pela Terra. O que acontece, pessoal? Os raios que saem do Sol chegam à Terra e formam regiões que nós chamamos de região de sombra e penumbra. Vocês sabem o que é penumbra? Pessoal, a penumbra é uma transição que existe entre a luz e a sombra. Podemos dizer que seria uma região de quase escuro. Aqui nessa imagem nós podemos observar as regiões de penumbra, que estariam por aqui, e as regiões de sombra, que é onde que eu tenho completo bloqueio da luz que passa. Porque, por exemplo, pessoal, uma luz que sai daqui, ela consegue passar e ela é bloqueada pela Terra. Mas a luz que sai dessa outra extremidade do Sol, ela não é bloqueada pela Terra. Então, eu tenho aqui, pessoal, uma certa quantidade de luz que consegue passar. Entenderam? Daí que acontece? Você tem uma região que nós chamamos de região de penumbra, que é uma região de quase escuro, que nós podemos dizer. Aqui nesta imagem, pessoal, nós podemos observar que as fases da luz podem ser explicadas por causa desse fenômeno. Eu tenho aqui a minha Lua. A Lua, ela está aqui, ó, numa região de meia penumbra e de uma parte da sombra. Tudo bem? Neste caso, a sombra da Lua, ela é feita pela própria Terra. Então, o que determina as fases da Lua é simplesmente a posição do Sol e da Terra em relação à Lua. E agora nós temos aqui o segundo caso, pessoal. Aqui embaixo temos o exemplo do eclipse solar. Podemos ver aqui que a Lua, estão vendo aqui a Lua aqui no meio? Está entre a Terra e o Sol. Sendo assim, a Lua gerará uma sombra sobre a Terra. Vocês estão vendo aqui essa regiãozinha aqui, que é um cone? É a sombra que a Lua fará sobre a Terra. Tudo bem? Essa sombra, para quem estiver nessa região onde que a sombra está, pessoal, vai ocorrer o eclipse. Sendo assim, pessoal, para quem estiver nessa região específica, conseguirá ver o efeito do eclipse, ou seja, nós teremos a observação dessa imagem que está aqui ao lado. Beleza? Ou seja, o Sol completamente coberto pela Lua. Por isso que é tão difícil ter eclipse, pessoal, que tem que ser uma configuração bem específica, né? A Lua estar exatamente aqui, né, entre a Terra e o Sol, e vai gerar somente para quem está nessa região que podemos observar. Então, o eclipse solar ele é bastante raro, tá, pessoal? Beleza? Agora vamos para o segundo princípio. O primeiro princípio nós vimos que é o princípio da propagação retilínea. Agora a gente vai para o segundo princípio, que é o princípio da propagação independente dos raios luminosos. Este princípio, pessoal, nos fala que a luz se propaga de forma independente. Ou seja, quando nós temos cruzamento de dois feixes luminosos, né, de duas luzes, nós não teremos alteração de suas respectivas trajetórias.
Aqui temos um exemplo de um espetáculo onde ocorre cruzamento de várias luzes, né, pessoal? Mas nós não temos desvios por causa dessa interação. Na verdade, não é como se uma luz fosse bater em outra e desviar. Não podemos ter isso. Então, pelo princípio da propagação independente dos raios luminosos, nós não teremos alteração nas trajetórias das luzes, porque elas se propagam de forma independente. Beleza, pessoal? Agora, para encerrar, vamos para o último princípio, que é o princípio da propagação reversível dos raios luminosos. Aqui a palavra, que vai ser a palavra-chave nossa, é reversível. Tudo bem? Tudo que é reversível é que você tem um reverso, né, pessoal? Pode acontecer dos dois lados. Então, vamos analisar essa situação. Neste princípio, nós podemos ver que a trajetória seguida pelo raio de luz, num sentido, é a mesma quando o raio troca o sentido do percurso. Por isso, pessoal, imagine que eu tenho um exemplo aqui, que eu tenho duas pessoas olhando no espelho. Essa pessoa A consegue ver no espelho a pessoa B. Pelo princípio de propagação reversível, a pessoa B também consegue ver a pessoa A. Tá vendo que as ondas elas estão saindo do olho da pessoa A e indo até a pessoa B? No contrário, também acontece. Ou seja, pessoal, pelo princípio de propagação reversível, a trajetória seguida pelo raio de luz, no sentido, é a mesma quando o raio troca o sentido do percurso. Essa aqui é o princípio de propagação reversível dos raios luminosos. E assim a gente encerra os nossos três princípios e a aula de hoje também. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já sabem, é só mandar mensagem para mim lá no Portal Positivo, que eu responderei assim que puder. Beleza, pessoal? Tchau, tchau e bons estudos para vocês.